Hoje a gente vai continuar falando sobre a questão da gestão de riscos no âmbito ainda de metodologias, de normativos, de compreender um pouquinho mais do contexto da gestão de riscos, tá? Como que isso está no Brasil e como a gente construir um entendimento sobre o que é gestão de riscos para chegar na questão da UFSC, de como a gente implementou a gestão de riscos na universidade. Então, apenas recapitulando a nossa programação, né? Na aula anterior, nós vimos algumas questões dos conceitos, vimos as metodologias sobre gestão de riscos, né? A gente viu o COSO, viu as metodologias do IA. E hoje, então, a gente vai ver um pouquinho mais de avanço em relação a isso. Vamos entrar nas normativas, quais são as legislações que exigem isso na administração pública federal, e como isso chega, então, no âmbito da universidade, e como a universidade lida com a questão da gestão de riscos. Tá? Daqui para frente, a gente vai ver questões mais inerentes à metodologia de gestão de riscos da universidade, entrando nas oficinas posteriormente. Certo? Então, para a aula de hoje, a gente inicia falando sobre a gestão de riscos na administração pública federal e sobre essa questão legal. Tá? Existe uma série de normas que estão vinculadas já à questão da governança, do planejamento e da gestão de riscos na legislação federal, mas a primeira vez que a gente vê isso de uma forma mais direta, digamos assim, é com a instrução normativa da CGU, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, lá de 2016, a IN 01/2016, que é ela que dispõe sobre os controles internos, gestão de riscos e governanças no âmbito do Poder Executivo Federal. E é ela quem determina, então, pela primeira vez, que todos os órgãos, todas as entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança. Como a gente pode ver, não são temas tão recentes assim, não quer dizer que eles só iniciaram em 2016, mas é o primeiro momento, então, que a gente vê isso de uma forma mais direta, que há a exigência da adoção, da sistematização dessas práticas no âmbito do Poder Executivo Federal. Essa instrução normativa conjunta da CGU e do Ministério do Planejamento, ela está basicamente dividida em 4 capítulos. Tem o capítulo ali introdutório dos entendimentos iniciais, mas os próximos 4 capítulos são aqueles mais relevantes aqui para a nossa aula de hoje. O primeiro capítulo lida com a questão dos controles internos da gestão. O segundo capítulo, então, ele vem trazendo entendimento sobre gestão de riscos, o terceiro sobre governança e o quarto sobre o Comitê de Governança, Riscos e Controles. Então, a gente vai passar por cada um desses capítulos para a gente entender os detalhes e o que estão inseridos dentro desses capítulos. Então, sobre o primeiro, dos controles internos da gestão, ele dispõe da constituição das camadas, das linhas de defesa dentro das organizações públicas, para que, então, as organizações possam alcançar os seus objetivos, possam ter controles suficientes para não somente, não seria garantir, mas fortalecer o alcance desses objetivos. Então, a primeira linha de defesa dessas organizações seria aquela responsável pelos controles internos da gestão. E eles são operados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução das atividades e tarefas, quando a gente fala de macroprocessos finalísticos e de apoio desses órgãos. Então, dentro dessa primeira linha, estão constituídos principalmente os gestores das organizações, dessas entidades, que então passam a ser responsáveis pelos controles internos da gestão. Na aula anterior, a Mônica mostrou para vocês
a gente tomava por base o modelo das 3 linhas, onde nós tínhamos 3 linhas de defesa. Então, a primeira linha, retomando, ela está aqui descrita novamente na instrução normativa, diz respeito aos gestores da instituição. Eles são os principais responsáveis por garantir que existam controles internos na administração desses órgãos. Ainda é descrito que esses controles internos da gestão devem se basear no gerenciamento de riscos e eles vão integrar todos os processos de gestão. E dentro desses componentes dos controles internos e do gerenciamento de riscos, vão ser aplicados todos os níveis, todas as unidades e dependências do órgão ou da entidade pública. Ou seja, não se diz somente respeito ao gestor máximo da instituição, essa responsabilidade pelos controles internos, mas por todos os agentes públicos que têm responsabilidade sobre essas unidades, sobre esses níveis ou dependências do órgão. Então, basicamente, essa primeira linha diz respeito a todos os agentes que possuem um caráter de gerência dentro da instituição. Ele traz também algumas definições sobre a estrutura dos controles internos de gestão. Tá? Sobre o ambiente de controle, ele traz a questão das estruturas e regras dentro das instituições do Poder Executivo Federal. Traz aqui, bem importante para nós, a questão da avaliação de riscos, onde ele define que deve existir um processo permanente de identificação, de avaliação e respostas a esses riscos, que a gente tenha controles que nos garantam a execução dessas etapas. Também falam sobre as atividades de controles internos, onde estão incluídas políticas, ferramentas, técnicas para reduzir riscos e alcançar os seus objetivos, sejam elas preventivas ou corretivas, conforme a gente viu na aula anterior. Esses controles também possuam uma área de informação e comunicação que sejam apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis, para que todos dentro da organização estejam comunicados sobre essas ações, sobre esses controles, e que existam mecanismos de monitoramento, que devam funcionar de forma contínua e com avaliações específicas. Isso é o que define, então, a instrução normativa em relação à estrutura dos controles internos da gestão. São elementos necessários que devem existir nesses controles. Ainda, ele nos localiza as responsabilidades dentro desses controles internos da gestão. E ele diz que a responsabilidade pelo estabelecimento, pela manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos controles é da alta gestão da organização, porém, sem prejuízo de responsabilidade dos gestores nos seus respectivos âmbitos de atuação. Ou seja, a pessoa que possui maior responsabilidade sobre esses controles internos é o dirigente máximo dessa instituição, certo? Mas ainda assim, esses gestores que vêm abaixo também têm a sua respectiva participação para o fortalecimento, pelo estabelecimento desses controles internos. E cabe também aos demais colaboradores, os demais funcionários, a responsabilidade por operacionalizar esses controles da gestão e poder identificar e comunicar as deficiências que existem nesses controles internos a essas instâncias superiores. Então, é como se cada nível da organização possuísse responsabilidade. A pessoa que mais possui responsabilidade, obviamente, é o dirigente máximo. Os demais colaboradores têm a obrigação de executar esses controles e identificar se eles funcionam, se eles possuem fragilidades e como eles podem ser melhorados, comunicando isso sempre à sua instância superior. Em termos do capítulo de gestão de riscos. Opa, só um pouquinho, tem uma pergunta. No caso da omissão da autoridade superior, os demais funcionários podem ser responsabilizados?
Essa pergunta, eu confesso que eu não tenho a resposta dela certinha, Lígia, mas a gente tem que verificar o seguinte: os funcionários, os colaboradores, eles têm esse dever de comunicar a sua instância superior. A partir do momento que esse superior ele está comunicado de que existem essas fragilidades, é como se os funcionários fizessem o seu papel. Eles cumpriram o papel de comunicar a sua instância superior. E esses superiores têm a autoridade, têm a responsabilidade de executar as melhorias, de fazer cumprir o seu dever. Tá? Então, eu acredito que a responsabilidade passa a ser da pessoa que foi comunicada na sua instância superior. Isso já entra em uma questão mais jurídica, eu não tenho tanto esse entendimento. Não sei se a Monique tem um olhar diferente em relação a isso. Pois é, tudo começa lá no primeiro artigo, né, da IN, que ele traz aquela obrigatoriedade para a normatização, né, da gestão de risco, dos controles internos, da governança nas instituições. Quando ele traz essa obrigatoriedade da normação, ele tem que elencar nessa norma uma série de quesitos, né, de critérios, uma série de elementos que o Lucas vai passar mais para frente. E nessa relação desses elementos que devem contar nessa norma, um deles está relacionado à questão das responsabilidades. Então, hoje, a IN ela não traz explicitamente, como bem o Lucas comentou, a questão da responsabilização por omissão. Ele traz que a operacionalização é feita por toda a equipe e que, em caso de alguma identificação de deficiência, tem que ser comunicado. Agora, se na normatização interna de cada instituição, como prevê a IN, que é obrigatória, tiver algo explícito a esse respeito, daí faz parte, então, da normatização exclusiva daquela instituição. De restante, eu também não tenho esse entendimento jurídico, mas eu entendo que, na verdade, não pode ser um responsabilizado porque não está expressamente dessa forma, né? E eu acho que já é colocado desse jeito para que cada instituição normatize de acordo com as suas realidades. Mas explicitamente na normativa da IN ou do decreto, enfim, não tem nada nesse sentido. Eu concordo com a Monique. Também a gente pode adicionar a questão do Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Lá tem essa questão do dever do servidor e do gestor. O servidor tem o papel de comunicar ao seu superior quando ele identifica algum tipo de problema, quando ele identifica algum tipo de omissão que deva ser corrigida. E a partir desse momento, a responsabilidade passa a ser do gestor. Então, o funcionário ser responsabilizado por algo que ele encaminhou, eu acredito que dificilmente vá para frente ou ele possa responder um PAD sobre isso. Talvez tenha alguma coisa prevista no 8.112 ou em alguma outra legislação específica de responsabilidade dos servidores, né? Mas nessa legislação aqui, na Instrução Normativa 01, não tem nada que fale aberto claramente, expressamente, esse tipo de responsabilização. A Mara pergunta se ele poderia ser levado ao controle interno, né, em caso de omissão do superior. Aí a gente já entra num outro caso, que são problemas de integridade, que vão envolver outros problemas que não o de controle interno somente, né? A professora Luana ainda fez uma adição ali. Vai depender muito de cada situação e das atribuições de cada servidor. Realmente, não dá para definir assim, se essa responsabilidade é do funcionário só vendo por esse lado, né? Principalmente quando a gente entra numa questão mais jurídica. A gente sabe que tudo depende, né, da forma, de como acontece, de como se deu todo o contexto. Então, Lucas, a gente aqui quebrando cabeça e a professora Luana aqui, né, da CA, e aqui podendo dar esse suporte para a gente, né? Professora Luana, a gente vai recorrer a ti em outras ocasiões que tivermos dúvidas jurídicas aqui durante o nosso encontro. Mas acredito que pode seguir, né, Lucas? Com certeza. Se quiser usar o áudio, professora, fica à vontade também. Aí entrando na questão, então, do capítulo da gestão de riscos, né? O primeiro capítulo ali, ele vinha
normatizando essa questão dos controles internos da gestão, adicionando essa questão da responsabilidade, como se dá a estrutura. E o próximo capítulo, então, ele vem trazendo desses controles internos para a gestão de riscos, o que ele nos traz de conceitos. Como eu falei anteriormente, essa é a primeira normativa que traz essa questão do dever de gestão de riscos, né? Então, ele coloca essa obrigação para cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal, a obrigação de implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, que ele seja compatível com a sua missão e seus objetivos estratégicos, desde que observadas as diretrizes estabelecidas aqui na instrução normativa. Então, o que ele traz para nós nesse conceito, né? A gente tem que olhar para o planejamento estratégico da organização e deve, então, construir o processo de gestão de riscos alinhado a esses objetivos, a essa missão da instituição. E como ele é feito, então, ele vem logo a seguir. Ele deve seguir alguns princípios, primeiro, né? Ele coloca que a gestão de riscos ela deve ser realizada de forma sistemática, estruturada e oportuna, subordinada ao interesse público. Ele deve ser estabelecido por meio de níveis de exposição ao risco e ele deve ser estabelecido por meio de procedimentos de controle internos proporcionais ao risco, observada a relação do custo-benefício e que estejam destinados à agregação de valor à organização. Então, toda essa questão de gestão de riscos, eles têm que obedecer a esses princípios que estão elencados na norma. Ainda nós temos outros itens aqui, que é a questão da utilização do mapeamento de riscos para que ele possa proporcionar o apoio à tomada da decisão e que possa também facilitar a elaboração do planejamento estratégico. E, por último, ele deve se utilizar da gestão de riscos para apoiar a melhoria contínua nos processos organizacionais. Como a gente viu na aula anterior, a realização da gestão de riscos ela vem a auxiliar a promoção dos controles internos, da melhoria contínua, da melhoria dos processos, da visualização de problemas que podem acontecer na instituição, levando ao aperfeiçoamento de todo esse conjunto, né, de minimizar os problemas que podem acontecer, de modo que a instituição esteja preparada para alguns riscos que acometam os seus objetivos, os seus processos. Então, esses são os princípios. Os objetivos da gestão de risco, então, são assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, ou seja, os gestores, em todos os níveis do órgão ou da entidade, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à delegação, se esse for o caso, né? Então, a ideia é que nós tenhamos informações suficientes e essenciais àqueles gestores, né, para que eles possam ter, de forma tempestiva, uma ação para corrigir qualquer tipo de problema que venha a ocorrer. Esse é um dos principais objetivos da gestão de risco. Outro objetivo é aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis. Então, se a gente olha para o plano de desenvolvimento institucional da UFSC, né, a gente tem a intenção, quando fala de gestão de riscos, de aumentar a chance de alcançar aqueles objetivos que estão estabelecidos no planejamento da universidade, reduzindo esses problemas que podem acontecer a níveis que sejam aceitáveis, que a gente tenha controles suficientes para que a gente possa chegar a um nível mínimo de risco de não acometer esses objetivos, de não alcançar esses objetivos, né? Então, ele vem a agregar valor à organização por meio de melhoria de processos, de controles, de tomada de decisão e fazendo o tratamento adequado desses riscos e dos impactos negativos que podem ocorrer se materializado esses riscos, né? Quando a gente minimiza esses riscos, a gente melhora os processos e dá a eles o tratamento
correta todos esses impactos que podem ocorrer. A estrutura do modelo da gestão de riscos estabelecida pela instrução normativa, ela segue 8 etapas. Tá? Segue a identificação de um diagnóstico de ambiente interno, por meio das forças, fraquezas da organização e as oportunidades e ameaças que podem acometer a organização. Segue a fixação de objetivos, identificação de eventos de riscos que podem acometer esses objetivos aqui de cima. Realiza-se uma avaliação dos riscos que foram mapeados, estabelece resposta a esses riscos, realiza atividades de controles internos para responder aos riscos, possui uma etapa de informação e comunicação, de modo que se desdobrem esses eventos de risco para os gestores, para as pessoas da organização, e também uma etapa de monitoramento para poder acompanhar como se está lidando com todos os eventos de risco, com as respostas, e que melhorias estão sendo identificadas na organização. A partir dessas 8 etapas, então, a gente consegue construir a metodologia de gestão de riscos. E é por meio dessas etapas também que a gente construiu a metodologia de gestão de riscos da UFSC, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante nessa aula ainda. Da estrutura do modelo, né? Ele define que os gestores são os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das suas unidades, processos e atividades que lhes são incumbidas, e que a alta administração deve avaliar os riscos no âmbito da organização, desenvolvendo, então, uma visão de risco de uma forma consolidada em toda a organização. Então, aqui, de novo, ele traz como se fossem as responsabilidades dessas pessoas, né? Todos os gestores têm responsabilidades pela avaliação dos seus riscos, daqueles objetivos que podem acometer as suas áreas. E a alta administração, então, deve fazer isso de uma forma consolidada em toda a organização. Sobre as diretrizes que a instrução normativa traz em relação à política de gestão de riscos, ela fala que a política de gestão de riscos deve ser integrada ao planejamento estratégico da organização e aos seus processos e às suas políticas. Ele deve conversar, deve ser harmônico a todos esses aspectos. Ele deve ter uma periodicidade do processo de gestão de riscos. Ele deve ser acompanhado de períodos em períodos. Ele deve conter a mensuração do desempenho da gestão de riscos dentro da organização, para permitir a identificação da sua performance e permitir identificar quais são os pontos de melhoria e os pontos de aperfeiçoamento. Deve integrar as instâncias responsáveis pela gestão de riscos na política. Ele deve conter uma metodologia e ferramentas para apoio à gestão de riscos dentro da organização. E, talvez o mais importante, deve estabelecer o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em relação à gestão de riscos. Então, cada vez mais a instituição, a organização deve fortalecer essa capacitação aos agentes públicos, devem desenvolvê-los continuamente, de modo que todos possam compreender a gestão de riscos e saibam operacionalizar também os elementos de melhoria contínua que a gestão de riscos traz como objetivo. Algumas tipologias que a instrução normativa traz em relação aos riscos que podem existir dentro da instituição. Ele nos traz 4 tipos. Os riscos operacionais, ou seja, em relação às atividades fins da instituição. Riscos de imagem e reputação do órgão. Riscos legais, que nos acometem por meio das normas, legislações, pode ocorrer nesse meio jurídico que acometa em prejuízo à consecução, ao alcance dos objetivos na organização, e riscos financeiros e orçamentários. Tá? São 4 tipologias de risco que ele nos traz.
Porém, as instituições não estão limitadas a esses tipos de riscos. Então, existem outros tipos de riscos que podem não estar contidos aqui na instrução normativa e podem também estar contidos nas políticas de gestão de riscos das outras entidades. Vocês vão ver que na nossa universidade a gente possui também outros tipos de risco que nós vamos ver mais adiante. Nós temos riscos de questão de comunicação, de informação, riscos de integridade e dentre outros tipos que podem acometer então a instituição e servem para a gente conseguir categorizar de uma melhor forma as especificidades que a organização está inserida. Nós, como uma universidade, possuímos uma estrutura talvez não tão comum em outros órgãos do Poder Executivo Federal. Então, essas 4 tipologias, às vezes, não esclarecem bem a realidade da universidade. Então, dentro da política, a gente pode estabelecer outras tipologias também. Sobre as responsabilidades da gestão de riscos agora, né? Ele define para nós, temos uma pergunta aqui, professor Narbal pergunta se os riscos psicossociais entram aí. Olha, uma boa pergunta, professor. Eu acredito que um risco psicossocial ele vai estar mais inserido como se nós estivéssemos falando de eventos de risco das pessoas e não da organização em si. Eu acredito que a gente tem um limite de conceitos. Eu não conheço bem a área da psicologia para entender como que ela pode se inserir como um risco da organização. Mas um tipo de risco psicossocial, ela pode afetar sim o objetivo da organização. Então, eu não tenho certeza exatamente das pessoas nas relações de trabalho. Não tenho tanta certeza para dizer se não. Eu posso contribuir, Lucas? Claro. Então, quando a gente fala aqui dessa gestão de riscos que a gente vai tratar e dessa que a gente vai fazer as oficinas, enfim, a gente fala de algo mais relacionado à organização, né? A instituição como um todo. Quando a gente passa a avaliar os riscos que são relacionados à conduta dos gestores, a gente já entra um pouco mais na questão da gestão de riscos mais relacionada à integridade, né? Eu também não sei, assim, como o Lucas, né, não tenho conhecimento aprofundado sobre como que se manifestariam esses riscos psicossociais, né? Mas tudo que a gente fala aqui, a gente fala com o olhar da instituição. Quando a gente passa esse olhar para uma conduta do gestor e o que isso pode acarretar, daí a gente já fala um pouco mais da gestão da integridade, né? Que é, então, que engloba, inclusive, outras tipologias de riscos e assim por diante. Então, não sei, Narbal, queres colocar aqui para a gente o que estavas pensando com o risco psicossocial? Para a gente entender um pouco melhor e tentar aí desdobrar. Pode ficar à vontade de abrir o microfone. Oi, Monique. Não, é que eu estava fazendo uma pesquisa rápida ali, né, a respeito. É claro, né, eu sempre trago esses pontos porque eles são pontos que remetem eles remetem à psicologia, né, à sociologia, antropologia científica, que é a área onde eu transito, né? E aí, dentro dessas áreas de conhecimento, né, em especial na psicologia, tenho os conhecimentos a respeito de riscos psicossociais e o que é que eles seriam, né? E aí eles são todo e qualquer tipo de fator existente dentro do ambiente físico ou psíquico, né, que possa afetar a saúde mental, o bem-estar, a qualidade de vida, enfim, a felicidade das pessoas no ambiente de trabalho. E quando se fala em riscos psicossociais, não exatamente se está única e exclusivamente dirigindo aos gestores
digamos, a responsabilidade ou a incumbência, ou como se eles tivessem o total e absoluto controle a respeito de prevenção ou correção de riscos psicossociais, embora eles sejam importantes, né? Mas os riscos psicossociais, como aqui eu coloquei alguma coisa, né? Como estresse, adoecimento mental, ele vai desde uma relação intimidadora, que pode ser do gestor para o seu gerido, como pode ser do seu gerido para o gestor, ou entre pares, enfim, né? Até um componente do ambiente físico de trabalho que pode estar levando também ao adoecimento. Por exemplo, digamos, agora vai mudar a temperatura, né? Nós estamos na primavera, depois vem o verão, vai esquentar muito e tal, e tem lá uma pessoa que se encontra trabalhando numa sala que não tem ar-condicionado, ou trabalha numa cadeira sem as mínimas condições ergonômicas, né? Para lhe conferir bem-estar enquanto faz o trabalho, e aí isso acaba afetando a sua condição psíquica, que, por sua vez, vai refletir nas suas relações, e assim por diante, né? A grosso modo seria isso. No departamento de psicologia, por exemplo, tem um grupo lá chamado NEPOT, que se dedica muito aos estudos, e eles têm pesquisas a respeito de riscos psicossociais. Se for de interesse do grupo Lucas, Monique e Mônica, que não está aqui, e vocês entenderem que é pertinente, eu poderia ver algum tipo de material e depositar no Moodle, digamos, a título de contribuição, enfim, mas vocês fiquem à vontade quanto a isso, tá? Aqui o professor é aluno, tá bom? Não, achei excelente a colocação. O que a gente pode extrair aí da sua fala é que a gente pode separar em duas categorias, né? A gente tem a categoria daquilo que é físico e que a gente pode trabalhar operacionalmente, né? Que é a questão da ergonomia e assim por diante. E isso ele pode ser encaixado, embora ele venha se tornar um risco psicossocial, ele pode ser encaixado como um problema ergonômico que atrapalha, né, e que se torna um risco operacional. Em alguns casos, pode ser até algum tipo de questão de infringimento à lei com relação à acessibilidade, enfim, né? Quando a gente fala da outra vertente, que é de abuso de poder, né, e de uma certa forma de um assédio moral, daí a gente já fala da conduta do gestor, daí já é integridade. Então, aqui a gente tem isso bem separado, e é bem legal porque a gente está com a professora Luana aqui na turma, que é a responsável, né, pela unidade de gestão de integridade aqui da universidade, e daí a gente consegue separar bem. Tudo que a gente pode classificar como operacional e que a gente possa palpavelmente resolver ali, né, fazer um tipo de um documento que impeça, ou que regulamente, ou que traga algum tipo de responsabilização e punição de assédio moral, isso pode ser um risco, né, colocado aqui. Agora, quando a gente fala da atitude em si, de abuso de poder, de uma chefia, de tudo isso, ele pode ser previsto nesse plano? Pode. Ele cabe mais e cabe melhor com relação à integridade, mas não impede de que ele esteja aqui colocado dessa forma. Quando a gente fala, então, desses riscos, a gente não abre ele para um risco psicossocial, assim como a gente não desmembra e não desdobra tantos outros por subclassificações. Não por eles não serem importantes, mas porque ficaria uma extensa lista. Então, a gente acaba abordando tudo em algumas outras tipologias de risco, né? Quando a legislação traz a IN ali, ela traz aquelas 4 tipologias, como o Lucas bem colocou, né? Ela fala assim, olha, a gente aqui, enquanto legislação, a gente pede e traz a obrigatoriedade de vocês abordarem essas. Agora, cabe à instituição desdobrar o quanto elas quiserem, né?
E para falar a verdade, eu compreendi e achei muito interessante, viu, Narval, o teu posicionamento, mas aqui eu não vi até hoje, na administração pública, alguma coisa relacionada especificamente usando as palavras risco psicossocial, sabe? Mas é bem interessante, né? Eu acho que se o pessoal aqui também tiver interesse no material, poderia compartilhar alguma coisa assim com todos, né? Ainda mais que está tão em voga aí, infelizmente, né? E tão em alta essa questão do assédio moral, né? Então, acredito que seria uma informação bem pertinente, não só para a gente que trabalha com a questão do risco, mas para todo mundo aqui, né? Monique e Lucas, se a Luana manifestou ali que seria interessante a questão do material. Se vocês permitirem, eu poderei ver um material assim específico, esclarecedor e tal, e aí eu posto ele ali no material do curso, naturalmente com a permissão de vocês. Não, fica à vontade. Lucas, eu não sei aí se tem algum espaço, se tem que abrir, mas aí a gente providencia isso, né? No fórum a gente consegue adicionar um tópico para essa discussão. Até é bastante rico para a gente evoluir esse processo, esses entendimentos também. Foi bem legal a sua inclusão, professor. Não, claro. Agradeço, Lucas e Monique, assim, o espaço generoso que sempre vocês dão, essa abertura para que a gente possa expressar, tá? Obrigado, professor. A professora Luana também quer falar um pouquinho. Pode falar, professora. Só um minuto que eu estou tentando abrir a minha câmera aqui já, para poder falar para vocês me ouvindo. Me vendo, na verdade. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Tá, ok. Enquanto a câmera abre, então eu vou falar aqui rapidamente. Assim, eu queria dizer que, como a Monique mencionou, né, eu ingressei agora com essa gestão também Bom, a minha câmera parece que não vai funcionar. Então, já do risco operacional aqui é a câmera do computador aqui da CEAI que não está funcionando, tá dificultando a nossa comunicação, mas enfim. E a gente está passando nesse momento por uma avaliação, né, do nosso plano de gestão da integridade. Então, a CEAI, ela é hoje a unidade de gestão da integridade da UFSC, e o que eu tenho percebido já desde a nossa primeira aula do curso, né, e graças a também várias intervenções bem interessantes que o Narval fez, é justamente como esses riscos, ainda que eles estejam um pouco divididos, né, a gestão de riscos e a gestão de integridade, como eles estão próximos, né? E como às vezes difícil a gente separar as duas coisas. Então, acho que esse também, Lucas e Monique, né? Queria ver como é que vocês avaliam isso. Acho que também esse é um convite, né? Para a gente pensar como cada vez mais aproximar esse trabalho, né? Tanto da gestão da integridade quanto a gestão de riscos, porque de fato, eu concordo com vocês que a gestão da integridade está muito voltada para o comportamento dos gestores, né, as relações no âmbito de trabalho. Fala-se muito da prevenção à fraude e corrupção no âmbito da gestão da integridade, mas eu acho que aqui a gente está falando, quando o Narval traz esse elemento, né, das relações de trabalho, a gente vai para o tema do assédio, e que inicialmente a gente olha para isso como condutas individuais, mas a gente vai estar falando também de uma cultura organizacional, muitas vezes, né, que vai precisar ser repensada ou reestruturada, e que isso vai produzir uma série de outros impactos que estão também relacionados com a tipologia da gestão de risco que vocês trouxeram anteriormente, né? Então, a gente tem riscos, incidências legais, incidências eventualmente financeiras, por exemplo, na universidade eventualmente é condenada a pagar uma indenização caso algum servidor tenha sofrido assédio no trabalho. Então, a gente tem uma conexão entre as duas áreas que me parece ser bastante interessante para a gente dialogar. Eu sei que a professora Alice, que estava na gestão da integridade anteriormente, já vinha fazendo esse diálogo com vocês, né? E também estou fazendo esse curso aqui para aprender com vocês como fazer a gestão de riscos e poder
colocar a gestão de integridade cada vez mais em diálogo. E aí eu queria realmente ouvir um pouco como que vocês pensam essa relação, já que a gente está falando desse tema, e sem querer tomar mais muito do tempo de vocês, eu queria dizer também, várias questões foram colocadas aqui sobre o assédio, por exemplo, né? Hoje a gente tem na universidade uma preocupação bastante grande da atual gestão de fazer uma política institucional de combate a todas as formas de violência, né? E inclusive o assédio. Então, uma das preocupações que a gente tem nesse momento é pensar o fluxo de denúncias, né? Algo que não é muito claro aqui na nossa instituição. Então, onde fazer, e há uma demanda também, onde fazer a denúncia, para onde ela vai ser encaminhada, né? O que vai acontecer depois disso. E a gente tem também uma demanda bastante importante, que agora vem, inclusive, da CGU, né? De reestruturar a nossa ouvidoria, que hoje conta com uma capacidade limitada de trabalho, tendo visto o número reduzido de servidores, né? Acho que vocês devem acompanhar que isso tem sido uma dificuldade em vários setores da universidade, mas a ouvidoria em especial por ser esse espaço que recebe as denúncias as mais variadas, né? Desde as que estão relacionadas a conflitos entre servidores internos, formas de violência entre servidores, mas também estudantes, e, enfim, inúmeras demandas. Então, queria também colocar para vocês que a gente está trabalhando em cima disso, né, em pensar esse fluxo de denúncias, e a gente tem alguns GTs voltados para trabalhar, nesse momento, a questão das violências e a questão do assédio. Assim. Então, acho que são questões centrais para a gente se preocupar. Eu realmente peço desculpas, a minha câmera aqui não funcionou, vou tentar providenciar isso. Obrigada. Obrigado pela colocação, professora Luana. A gente estava conversando sobre isso ainda de manhã, da conexão que existe da gestão de riscos e da gestão da integridade, principalmente por conta da metodologia que foi adotada para construir o programa de gestão de integridade, o plano de gestão de integridade, de uma forma bem conectada à gestão de riscos. Então, a metodologia de identificação dos eventos, a tipologia ali, obviamente, ela seguiu a questão da integridade, mas a avaliação, a identificação dos controles, tudo isso seguiu a mesma metodologia de gestão de riscos. Então, é muito conectado isso aqui na nossa Constituição por conta disso. Até a nossa conversa de manhã era perguntando como que a gente vai realizar esse acompanhamento, né, de forma a não confundir as pessoas do que é um risco organizacional e o que é um risco de integridade. Isso até eu acho que a gente vai ter que fazer um alinhamento conjunto aqui, o nosso setor com a CEAI, para a gente poder definir isso bem certinho de como realizar a coleta de informações, como realizar o acompanhamento e monitoramento disso tudo. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho bem integrado para que a gente consiga o melhor resultado possível na instituição. A sua fala veio bem a complementar o que a gente estava conversando de manhã, professora. Temos algumas perguntas. É que a questão da denúncia, esse é um problema que a universidade ainda não tem isso bem definido, é algo que a gente precisa avançar em termos de universidade, então é como se fosse um risco que a gente está cometendo em relação à área de ouvidoria, de não saber ainda para onde encaminhar algumas situações, de não saber como receber esse fluxo de denúncias, né? São todas questões que a gente pode visualizar por meio da gestão de riscos, que os controles internos ainda não estão tão bem estabelecidos, né, na organização, e isso pode ser melhorado por meio desse acompanhamento que a gente tem feito por esses instrumentos. Voltando um pouquinho aqui, a gente finalizou essa parte da tipologia, né? Aí tem uma pergunta ali da Mara que ficou um pouquinho atrás e que não foi respondida. Se era possível fazer a diferenciação entre controle interno, auditoria, integridade, accountability e governança. São diversos elementos assim que, apesar deles falarem línguas semelhantes, eles têm uma diferenciação um pouco mais clara. O controle interno, desse jeitinho que está escrito ali, Mara, ele se diz respeito às rotinas, aos procedimentos, às normas dentro da instituição que fortaleçam a consecução dos objetivos da instituição. É tudo aquilo que é utilizado no nosso dia a dia
que nos permitam chegar à missão institucional. Esses são os controles internos. É responsabilidade de todos nós, servidores, seguir esses controles internos. Tá? A auditoria já é uma forma de avaliação da confiabilidade desses controles internos. A auditoria, então, é uma atuação independente da organização, que ela vem atestar esses controles internos por meio de ações de trabalho de auditoria. A gente identifica se esses controles internos estão sendo suficientes e estão garantindo que a gente consiga alcançar os objetivos, se eles têm fragilidades, o que podem melhorá-los. A auditoria tem esse papel. A integridade, ele já diz mais respeito ao comportamento das pessoas, aquele comportamento íntegro, né? Então, a gestão da integridade vai vir com base nessas questões mais comportamentais das pessoas, dos gestores, como que tem que lidar, o que tem que evitar de se acontecer, das ações das pessoas. Tá? A integridade tem esse vínculo. A accountability já tem um conceito muito mais amplo. Hoje a gente não tem uma tradução literal para essa palavra, né? Mas ela pode servir para a gente falar de prestação de contas, pode vir para falar de transparência, pode vir para falar de certa forma, compliance, de responsabilização das pessoas. Tá? Então, a accountability é todo esse conjunto de vertentes que tem o papel da prestação de contas, tá? Das responsabilidades das pessoas, de prestação de contas e da transparência. É todo um conjunto que envolve esse conceito na organização e depende muito da forma com que ela está sendo falada. Então, ela pode ter essas diferentes vertentes. E a governança é o conjunto de mecanismos de uma organização para garantir que a gente tenha controles internos que sejam efetivos na organização, que a gente tenha gestão de riscos, planejamento, tudo isso de forma integrada para que se fortaleça o papel da gestão para a consecução dos objetivos estratégicos organizacionais. Tá? A governança ela é todo como é que eu posso dizer? É todo um aglomerado de instrumentos que vão fortalecer a organização para chegar à sua missão institucional. Tá? Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas essa é a diferenciação entre cada um desses conceitos. Alguns deles se conversam mais diretamente e alguns são um pouquinho mais desconexos, mas eles levam para o mesmo caminho, digamos assim. Tá? Eu gosto de falar assim, ó, que a governança ela é aquele grande guarda-chuva, né? Então, dentro da governança tem todas as diretrizes, todas as normatizações, tudo que acontece numa instituição, todo esse regramento é uma estrutura de governança. E todas as unidades que de certa forma criam, que aprovam ou que exercem essas normativas, elas fazem parte, elas são instâncias dessa governança. E dentro dessa grande governança, a gente tem essas temáticas. A gente tem a accountability com a prestação de serviço, que eu não vou, né, não preciso repetir o que o Lucas falou aqui. A gente tem a parte do controle interno, do que todo mundo faz. Cada formuláriozinho desse que a gente preenche no nosso dia a dia, aquilo ali já é um controle interno, né? Então, ele faz parte do nosso dia a dia. E por isso que naquele desenho ele é a primeira linha. Porque primeiro contato que a gente tem com algum tipo de controle interno está na vida de todos nós, né? A auditoria como a terceira linha, que é bem independente, e então a integridade nesse sentido aí da conduta, né? Mas tudo isso, os controles internos, a auditoria, a integridade, a accountability e tantos outros assuntos fazem parte da governança institucional. Perfeito. Obrigado, Monico, pela complementação. E falar ali, a Mara botou um comentário ali de que são assuntos novos, né? Pessoal, vocês fiquem bem à vontade, porque às vezes a gente já está meio viciado nos assuntos aqui, e se alguém não entender ou não ficar claro, o objetivo aqui é que a gente esclareça justamente isso, né? Podem aparecer muitas outras dúvidas, assim como a da Mara, fiquem à vontade. Desculpa, Lucas, te interrompi. Nada, até para complementar, ali, se vocês tiverem curiosidade dessa questão da governança,
Há pouco tempo a gente publicou, foi aprovado pelo Conselho Universitário, a estrutura de governança da universidade. Então demonstra quais são as instâncias, como é que está relacionada a governança da instituição com a sua gestão, quem são instâncias internas de governança, quem são instâncias externas de gestão. Então é bem legal de vocês visualizarem e entender como é que se dá esse conjunto em termos da nossa universidade. Ele vai se conversar de alguma forma com a questão de gestão de risco, no planejamento. Então é algo que a gente precisa ainda avançar como cultura organizacional para entender a governança aqui dentro. Caiu? Para a gente entender como é que se dá esse conjunto de governança dentro da universidade. Então, vocês podem olhar lá no site, tem uma abinha, eu acho, no menu esquerdo ali, que fala da estrutura de governança. Voltando para cá, então, a gente chega à parte de responsabilidades da gestão de risco, né? Então, quem é aquela pessoa que tem a responsabilidade para responder sobre a gestão de riscos, né? Na organização pública, esse responsável é o dirigente máximo da organização. No nosso caso aqui, o reitor, né, o presidente do Conselho Universitário. Ele é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, isso incluindo o estabelecimento, manutenção, monitoramento e o aperfeiçoamento de todos os controles internos que existem dentro da gestão da universidade. Tá? Então, a responsabilidade cabe a esse dirigente máximo. Ainda assim, para cada risco que é mapeado e avaliado dentro da instituição, deve ser associado um agente responsável e que esteja formalmente identificado. Isso quer dizer, o dirigente máximo da instituição é o responsável pela gestão de riscos. Mas, para cada risco que é mapeado na instituição, a gente estabelece um agente responsável, alguém que está mais relacionado àquela matéria. Então, pode ser um pró-reitor, um secretário, um diretor de departamento, ele vai estar responsável por aquele evento de risco propriamente dito. E ele deve ser um gestor com uma alçada suficiente para que ele possa orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco. Por quê? Porque ele vai responder sobre esse risco, ele tem que ter gerência sobre o risco e poder tomar ações para que se gerem maiores controles para mitigar esses riscos. Então, para cada um desses riscos, nós vamos ter uma pessoa responsável para ele. Sobre o capítulo de governança, que a IN nos traz. Ele fala dos princípios da boa governança, então ele nos elenca 3 elementos aqui, que de alguma forma eles vão estar integrados e vão ajudar a responder a sua pergunta de novo, Mara. Ele diz que a liderança, né, é um dos princípios que deve estar desenvolvido em todos os níveis da organização, onde se definem competências e responsabilidades para todas as pessoas. Temos a questão da integridade, que ela tem como base, então, o comportamento íntegro, né, a honestidade, a objetividade, para elevar padrões de decência e probidade da gestão, principalmente quando a gente fala de recursos públicos e das atividades dessa organização. O princípio da responsabilidade, que diz respeito ao zelo que se espera dos agentes de governança, das definições de estratégicas e da execução das ações. A questão do compromisso, que é dever de todo agente público, né, que se espera que eles possam assumir, agir e decidir, sempre pautados em valores éticos que vão nortear toda o tato com o recurso público. A questão da transparência é caracterizada pela possibilidade de acesso às informações relativas à organização pública, né? A regra é sempre a transparência dos dados, das informações, financeiro, orçamento, etc. E a questão da accountability, que é aquela obrigação do agente ou da organização que gerencia recurso público de assumir responsabilidades sobre as suas ações e pela prestação de contas da sua atuação de forma transparente, né? Complementando esse princípio anterior. Então, esse conjunto
de elementos, de princípios, é o que diz respeito para dar norma ao que é uma boa governança. E é a partir disso, então, que se guia a execução da governança nas organizações. O quarto capítulo da IN fala, então, sobre o Comitê de Governança, Riscos e Controles. E ele dispõe, então, que os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão instituir, pelos seus dirigentes máximos, um Comitê de Governança, Riscos e Controles. É a obrigação de todo órgão, toda entidade pública ter um comitê que seja responsável, então, pelas diretrizes da governança de riscos e controles dentro da organização. Ele vai ser composto pelo dirigente máximo, que é a pessoa responsável, e pelos dirigentes das unidades a ele diretamente subordinadas. E ele é, então, apoiado também pelo assessor especial de controle interno, que é um papel que, em alguns ministérios, em algumas secretarias superiores, existem na estrutura organizacional. Então, na universidade, nós temos um Comitê de Governança, Riscos e Controles, que é ele que define quais são as diretrizes que são seguidas, é ele quem aprova a questão do plano de gestão de riscos, é ele que define se vai haver uma revisão, se vai haver uma elaboração nova de um mapeamento de risco, para depois passar isso pelo Conselho Universitário. Então, todo órgão, toda entidade deve criar um comitê que vai fazer esse papel. Certo? E assim, então, é composta essa instrução normativa, que dá as diretrizes, dá a linha para que a gente siga para a elaboração da questão da gestão de riscos nas organizações públicas. Como eu falei anteriormente, ela é a primeira das normas que define claramente que as organizações devem instituir a gestão de riscos para ampliar a governança da instituição. Posteriormente, em 2017, foi publicado o Decreto 9.203, que ele vem de uma forma mais complementar. Ele vai dispor sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. E dentro dessa política vai conter esses elementos também. Então, ele traz o conceito de governança pública como um conjunto de mecanismos que vai envolver liderança, estratégia e controle, que são postos em práticas para avaliar e direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Ou seja, ele vai direcionar essa instituição, esse órgão público, a alcançar os objetivos pelo qual ele foi instituído e alcançar o interesse público também. Todo esse mecanismo é envolvido por parte da governança pública. Ele traz alguns princípios da governança pública aqui também, como a capacidade de resposta, que diz respeito às demandas da sociedade, né, o que se espera daquela instituição em relação ao órgão público, qual a capacidade de resposta ele nos traz, a questão da integridade, novamente, da confiabilidade do produto ou dos serviços que são elaborados, que são entregues por esse órgão para a sociedade, a questão da melhoria regulatória, onde diz respeito às normas que instituem obrigações para esses órgãos, para essas entidades, a questão da prestação de contas e responsabilidade, que ali na IN ela é tratada como accountability, e a questão, novamente, da transparência, que vem complementando esse quinto princípio da governança pública. Então, são 6 princípios que também são instituídos por meio do Decreto 9.203. Ele traz uma parte mais relacionada à gestão de riscos, novamente, onde ele traz como diretriz da governança pública a questão da implementação de controles internos que sejam fundamentados na gestão de riscos e privilegiem, então, ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. Qual é a ideia? Né? Que a gente possa constituir controles dentro da organização, e isso faz parte da governança pública,
do que nós temos que encontrar problemas e depois fazer punição àquelas pessoas que são responsabilizadas por esses atos. Então, o grande objetivo é constituir um grande conjunto de mecanismos que nos façam garantir que o interesse público está vindo sobre todas as ações e que a gente possa concluir com os objetivos da instituição. A gente privilegia essas ações estratégicas de prevenção para que não precise punir as pessoas posteriormente. Ele fala ainda que são mecanismos para o exercício da governança pública, né, a questão do controle, que vai compreender todos os processos estruturados para mitigar possíveis riscos, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. Vindo naquela linha do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Tudo isso, então, com vistas a mitigar possíveis riscos que podem acometer aquela organização, aquela instituição pública. Então, tudo isso vem dentro da questão da governança pública, para o que diz esse decreto. Aqui. Outros elementos que trazem distinção aqui dentro do decreto sobre a gestão pública, temos o artigo 17, que dispõe sobre a alta administração das organizações, né, que novamente ele coloca a obrigação de estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos, com vistas à identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e consecução dos objetivos, e que devem seguir alguns princípios. Vejam que dentro desses elementos aqui estão aquelas fases que a gente falou anteriormente, que são as fases de execução da gestão de riscos, desde a questão do diagnóstico institucional, mapeamento dos riscos, avaliação, resposta aos riscos e monitoramento. Ele traz aqui no decreto de uma forma mais orientativa e de obrigação para as organizações. Então, como os princípios, ele nos diz: a implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público, como primeiro princípio. Segundo, que deve haver uma integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, em questão de processos de trabalho e projetos em todos os níveis da organização. Então, aqui ele deixa bem claro para nós que devem se conversar a questão do planejamento estratégico organizacional com a sua gestão de riscos. Elas devem estar integradas e se conversando a todo momento. Deve-se estabelecer controles internos que sejam proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências, impactos, observada a sua relação custo-benefício. Ou seja, quanto maior o risco, maior devem ser os controles que a instituição deve adotar. E essa é uma forma que a gestão de riscos nos mostra muita informação quando a gente faz o monitoramento, que a gente consegue identificar quais são os riscos com maior probabilidade, maior impacto e quais são os controles que existem dentro da organização para mitigar esses riscos. A gente consegue identificar bem e saber o que deve ser melhorado. E a questão da utilização dos resultados da gestão de riscos para a melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Então, bem alinhado esse princípio anterior. Quando a gente identifica que não estão proporcionais aos riscos os controles da instituição, isso serve como subsídio para que se faça melhoria contínua, para que se possa investir em melhores controles e melhores ações para mitigar e reduzir esses riscos de acontecer e seus possíveis impactos também. Certo? Então, essas são as normativas que a gente precisa considerar para falar sobre gestão de riscos no âmbito da administração pública federal. A IN
01 de 2016 da CGU com o Ministério de Planejamento e o decreto número 9.203 de 2017. É eles que vão, então, dar as diretrizes para a gente falar de gestão de riscos. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos, tá, pessoal, do que a gente tem na administração pública federal, para vocês terem uma visão mais ampla do que existe, e depois a gente trata da questão da UFSC. Mas, com o passar aqui da hora, a gente está com 65 minutos de aula. Então, acho que é bom a gente fazer uma pausinha, porque vocês devem estar um pouquinho cansados também, para a gente poder tomar uma água. E depois a gente volta com esses exemplos, pode ser? Então tá. Então já já a gente volta. Uns 5 minutos, 10? O que vocês acham, pessoal? Isso aí, vamos reduzir o risco da gente cair no sono. Então tá, pessoal, a gente volta aqui então 15h25, tá? Porque a gente tem bastante conteúdo ainda para passar pela frente, né? Vamos tentar resumir aqui nesses 10 minutinhos, eu vou tentar dar uma resumida, mas a gente se encontra então em 10 minutos. Combinado?
Bom, pessoal, vamos voltando agora, né? Como a gente combinou às 15h25, não vai dar de esperar um pouquinho mais, porque a gente tem ainda um extenso caminho ainda a percorrer por aqui, né? Então, dando continuidade, né, a tudo isso que a gente conversou sobre a instrução normativa e o decreto, é interessante a gente trazer alguns exemplos aqui de como que isso se dá na administração pública. Lucas, eu faço aqui ou tu consegue me passar? Vai fazer. Obrigada. Bom, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, de empresas bem conhecidas da administração pública para mostrar como se dá esse processo dentro das diversos setores da administração, né. Um dos casos que a gente tem aqui, ó, por exemplo, é do Banco do Brasil, né. Embora a IN 01 de 2016 ela tenha sido só em 2016, tem muitas outras empresas que antes disso já faziam a gestão de riscos, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele traz todo ano, né, em relatórios anuais, a questão da gestão de riscos. E eles têm bem desenhado, né, como que eles mapeiam e identificam os riscos, quais são os processos e as estratégias, os temas emergentes, né, como é que se dá todo esse processo. Ele vem bem desenhado e vem por etapas apresentando como que acontecem esses riscos ali dentro do banco, né? Eles também têm bem desenhado as linhas, né, daquela metodologia das 3 linhas do Instituto de Internos de Auditores. Tá com chiado, a Olga tá dizendo, o som tá ruim. Tá um pouquinho, mas eu acho que é do fone mesmo. Vou tentar. Não voltou. Não, ainda não tá voltando. Espera aí, pessoal, probleminhas técnicos de novo. já vamos ajustar. Agora foi, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Melhorou o chiado? Melhor? Então vamos seguindo. Obrigada aí, Olga. Bom, então o Banco do Brasil, né, ele tem bem definidas essas linhas, daquela metodologia das linhas de defesa do Instituto Interno de Auditores, né, que passou por uma reformulação e não se usa mais a questão da defesa. Então eles têm bem desenhado aqui quem que é responsável, né, quem que entra na primeira linha, quem que está na segunda linha, quem são os órgãos superiores e a questão da terceira linha na auditoria. Só que ali no Banco do Brasil, as tipologias de riscos, elas se diferem um pouco daquelas que é colocada lá na instrução normativa, né? Então, aqui a gente tem algo bem mais aplicado ao setor bancário, então as tipologias de risco são riscos de crédito, de mercado, de liquidez, de operacional e assim por diante, né? Que diz respeito à realidade daquela instituição. Um outro exemplo, eu vou passar rapidamente, tá, gente? Mas se alguém tiver alguma dúvida, vocês fiquem à vontade.
Um outro exemplo, né, é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é uma das instituições públicas que tem gestão de riscos há muito tempo, né? A ANAC ela tem um manual de gestão de riscos dos processos organizacionais. O último referencial que eles têm foi publicado em outubro de 2019, tá? E ali eles trazem assim, ó, que abordam a gestão de riscos, ela está inclusive prevista no plano estratégico da instituição, e que existem alguns processos ali dentro, alguns objetivos estratégicos e algumas iniciativas que abordam essa questão da importância da gestão de riscos para a instituição, né? Como, por exemplo, ali, o objetivo estratégico 1, que está pulando o áudio. Lucas, tu me ouve bem? Tá dando uma cortadinha, né? Mas eu acho que é da internet aqui. A internet está oscilando. Tá. Acho que agora deu uma falhada boa. Tenta de novo. Vocês me escutam bem ou ainda continua falhando o áudio? Melhorou. Melhorou? Então tá. Se falhar novamente, você me avisa. Bom, então aqui a gente traz, né, um dos objetivos estratégicos que fala em aprimorar a gestão estratégica, fala, né, do processo de gestão de riscos corporativo, gestão corporativa de risco bem claramente, e também traz uma outra iniciativa trazendo a otimização, né, de modelos de análise, de monitoramento, de processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Então isso é bem presente ali na ANAC. A ANAC trabalha com os riscos em 3 esferas, né? Então, eles trabalham os riscos estratégicos, que são todos aqueles que podem vir a causar algum impedimento de alcance dos objetivos estratégicos. Eles têm os riscos dos processos organizacionais, e para isso eles mapeiam processos e identificam riscos. E tem aquela outra vertente que seria, então, da atividade fim mesmo, que são os riscos à segurança do setor de aviação civil, que são uma ampla gama de riscos nesse sentido, né? Lá também tem bem definida essas 3 linhas, né? Sendo que a primeira são todos aqueles controles internos que abordam ali os gestores de riscos, né? Na segunda linha tem a SPI, que é a Superintendência de Planejamento Institucional, que é a unidade responsável pela gestão de riscos, e tem o Comitê de Governança de Riscos e Controles, como o Lucas já colocou, que era previsto também no decreto. E a terceira linha, assim como nas demais instituições, fica com auditoria interna. A ANAC utiliza e coloca ali no referencial dela a metodologia que eles utilizam, ela é bem aplicável à da ISO 31000, tá? Então, se vocês forem olhar o framework que a Mônica apresentou no nosso encontro passado, vai ser esse mesmo framework, tá? Então, eles se baseiam ali. E, por fim, a ANAC também traz uma matriz de responsabilidades, né? Então, ela coloca aqui várias instâncias. Tem a instância dos gestores, do titular máximo da unidade, da Superintendência de Planejamento Institucional e o comitê. E o que cada um deles faz, né? Então, quando o risco é baixo, o gestor deve monitorar e o titular máximo deve ser informado. Quando a gente já passa para o nível médio, então a gente já aumenta um degrauzinho nessa escada, né? Então, além de informar o titular máximo da unidade, a Superintendência de Planejamento também tem que ser informada. E quando o risco é alto, todo o comitê inteiro de governança, riscos e controle, ele precisa ser informado. E daí aqui tem a segregação de funções de cada uma dessas instâncias dentro dessa matriz de responsabilidade. Então, a gente percebe que é algo bem definido e bem detalhado aqui, bem consolidado na ANAC. Um outro caso que a gente tem aqui de tragédias, né, que aconteceram na administração pública é o exemplo, por exemplo, da Samarco, que foi em 5 de novembro de 2015, né, teve aquele desastre do rompimento da barragem de Mariana, que foi a maior tragédia ambiental do Brasil, e além dos óbitos, né,
teve os impactos ambientais, sociais e econômicos. A empresa falou que alegava, né, as regras e seguia rigorosamente os processos, enfim, que já estava previsto isso. Então, a gente foi buscar e procurar, né? Tinha alguma coisa relacionada à gestão de riscos na Samarco, e a gente encontrou no relatório anual de sustentabilidade em 2014 que eles tinham, de fato, uma gestão de riscos, né? E eles detalhavam algumas ações ali dentro. Então, eles tinham, né, seção específica que falava de política de gestão de riscos, de manual de riscos, de gestão de riscos corporativos. Deixa eu ver aqui na bala. Exatamente, a ANAC e a Samarco ali os riscos vão além dos riscos materiais, né? São perdas humanas, exatamente. Por isso tanta necessidade, né, de fazer esse controle. Na gestão de riscos da Samarco havia também, né, classificação de riscos como ambiente de mercado, aspectos legais de saúde, segurança e impacto ambiental. Era uma tipologia de risco prevista na Samarco, nesse relatório, né? E eles colocavam que ela era reavaliada anualmente, né? E que o mapeamento era feito a partir de projeção e simulação de cenários. Bom, depois disso, como é que isso estava previsto lá no relatório deles de 2014, em 2015 a gente teve essa tragédia, e hoje, né, depois de que tudo isso que aconteceu e que a empresa passou, o que está acontecendo, como é que eles trabalham hoje a questão de riscos? Hoje não tem mais no relatório deles bienal, né, não tem mais a seção específica de gestão de riscos, tá? Mas tem uma parte que fala que a empresa precisa monitorar os riscos relacionados a compliance, ética e integridade como prioridade. Fala que tem uma política de gestão de riscos e um manual, mas não traz detalhes de outras das tipologias de riscos ou de uma resposta específica a riscos, né? Então, ele tem, nesse relatório, ele também apresenta uma política e um manual, que vem dizendo, né, os papéis e as responsabilidades. E ele diz aqui que eles trabalham, né, atualmente com um modelo de gestão que sustenta a empresa baseada em habilitadores de negócio, que ele leva um pouquinho na metodologia do COBIT, né, que a gente acabou não trazendo aqui, mas enfim, ele traz uma série de aspectos, né, 9 aspectos, sendo que um deles é a questão da gestão de riscos. Então, ela não ficou totalmente descoberta, embora não tenha tido uma seção específica, né? Eles colocam que a investigação minuciosa das causas do rompimento veio acompanhada de revisão em todos os processos. Então, aqui afirma-se que todos os processos foram revistos, mas eles também não apresentam essa revisão, tá, gente? Então, a gente percebe que, embora tenha tido um problema aqui e que a gestão de riscos ela poderia ter mitigado todo esse desastre que aconteceu, mesmo isso depois a gente não houve um fortalecimento da parte da gestão de riscos, pelo menos não no que se pode ser publicizado aqui, né, institucionalmente. Um outro caso que a gente teve também de um desastre natural é o da Vale, né, que foi outro rompimento de barragem em Brumadinho, que foi em 2019, que, enfim, teve além das perdas de vidas, né, que foram 252 mortos, mais 13 desaparecidos, a gente teve ali também um dano ambiental, né, as sirenes não tocaram, que deveriam tocar, e na sequência, né, depois no dia 27, teve sim as sirenes, e daí foi onde a outra barragem caiu, né. E daí a gente foi pesquisar também, tinha alguma coisa nesses relatórios deles. Então, a gente foi atrás do relatório de sustentabilidade em 2017 e existia, sim, alguma coisa relacionada à gestão de riscos, mas era mais com relação aos riscos corporativos, né? E aqui ele trabalhava um plano de gestão de riscos operacionais que englobava avaliação de riscos sociais e de direitos humanos, né? Depois disso, foi feito
que ao longo do ano foi desenvolvido um mapa dos principais núcleos de riscos, né? E daí eles trazem aqui novos riscos que foram adicionados, né? Na área de energia, de segurança, infraestrutura, né? Projetos de capital, recursos humanos e institucionais. Depois de que aconteceu aquele desastre, hoje o que acontece ali na Vale, né? No relato integrado de 2020, que foi o último que a gente pesquisou, a gente vê um fortalecimento da gestão de riscos. Então, já é trazido para cá, então, os riscos geotécnicos, né, que dizem respeito à questão das barragens. A gente vê que todo o relatório deles, eles publicizam a política de gestão de riscos. Eles têm bem definidos, né, o que antes não aparecia e que agora aparece bem definido, essas linhas de defesa. Então, eles têm definido quais são as responsabilidades de cada das unidades, nesse sentido, dentro da organização. Tem uma estrutura de governança risco bem robusta, como vocês podem ver, que antes não aparecia e que agora aparece. E, especificamente, essa questão do risco da barragem, ele entra aqui numa tipologia de riscos geotécnicos que antes não existia. Todos os riscos deles, né, são apresentados e listados nesse documento, com as possíveis causas, com os possíveis impactos e quais as ações que devem ser realizadas e quais já foram concluídas. Foi levantado um programa de gestão de riscos que levantou todos os riscos em todas as unidades da Vale no mundo. E tem aqui, né, a quantidade de eventos de riscos indesejados, né, que já foram mapeados, o que tem de controles críticos que eles já realizaram e de ações imediatas concluídas, tá? Isso aqui, gente, ele foi de 2020, tá? Até hoje já aumentaram esses números aqui das ações realizadas pela Vale. E a Vale deu tanto corpo e tanta importância para essa questão da gestão de riscos que na página inicial, no site inicial institucional da Vale, já tem um campo lá específico de gestão de riscos, em que a gente pode acessar e construir e avaliar todo esse material, né, que a gente passou aqui rapidamente. E agora a gente traz assim, né, dentro de um cenário no setor bancário, no setor ali da Samarco, da ANAC, que a gente passou, da própria Vale, né, e nas universidades, como é que funciona isso? As universidades não tinham muito essa prática, né, da gestão de riscos e começou com essa obrigatoriedade. Então, a gente pesquisou todas as universidades aqui federais, mas até a gente conseguir construir o nosso modelo aqui da UFSC, que é o que a gente vai passar daqui para frente para vocês. Então, como é que começou esse processo de gestão de riscos aqui dentro da universidade, né? A instrução normativa foi publicada em 2016, em maio de 2016. Em 2017, a UFSC montou um comitê permanente de governança, riscos e controles, né? Esse comitê foi montado por uma portaria e ele fazem parte desse comitê o reitor que preside, né? Faz parte também o diretor-geral do gabinete e todos e todas pró-reitores e pró-reitoras, secretários e secretárias da instituição fazem parte desse comitê permanente de governança. Depois que esse comitê foi criado, o próximo desafio era trabalhar a política de gestão de riscos da UFSC, que também já foi publicada, já foi feito todo o processo de estudo, de minuta, e ela foi publicada, então, né, e aprovada no Conselho Universitário, virou uma resolução normativa, número 144, no ano de 2020. Com essa política aprovada em um comitê instituído, a gente teve aqui o desafio, então, de construir uma metodologia, definir a metodologia de gestão de riscos para a UFSC. E, para isso, a gente escreveu e desenhou uma metodologia e publicou ela num manual para elaboração do plano de gestão de riscos, né? Então, nesse manual, apresentado toda a metodologia, como que funciona a estrutura de governança na universidade, como que se dão essas linhas, e a gente vai passar um pouquinho aqui adiante. Depois que a gente tinha, então, a metodologia definida, fomos colocar essa metodologia em prática e a próxima etapa foi a gente construir o nosso plano institucional de gestão de riscos.
Hoje a gente tem um plano institucional de gestão de riscos com validade de 2020 a 2024, e já vamos explicar um pouquinho o porquê dessas datas, né? E o nosso próximo desafio é trabalhar os planos setoriais de gestão de riscos, né? Que seria em cada uma das unidades administrativas e universitárias e fazer o levantamento daquele setor, o que tem de riscos ali dentro e como que a gente pode trabalhar com eles. E, por último, né, a gente faz sempre um relatório de acompanhamento dessa gestão de riscos. Então, no ano passado, que terminou o primeiro ano de vigência, né, do nosso Plano Institucional de Gestão de Riscos, nós já elaboramos um relatório de acompanhamento e esse relatório vai ser sempre publicado anualmente. A ideia é fazer esses relatórios tanto no plano institucional quanto no plano setorial. E agora a gente entra um pouquinho em cada um deles aqui para explicar para todos, tá? Eu vou passar, pessoal, eu vou passando mais rápido para a gente não passar muito do nosso horário, até mesmo porque a gente volta agora aqui em muito daquilo que o Lucas já deu a base, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para interromper, tá? A nossa política de gestão de riscos da UFSC, como é que foi feita, né? Primeiro a gente criou aqui o Departamento de Gestão Estratégica, vinculado à Secretaria de Planejamento e Orçamento da Universidade. Esse departamento, então, né, ele finalizou a elaboração ali da minuta da política de gestão de riscos, encaminhamos para o Conselho Universitário e a gente teve a aprovação aí no CUN, né, por meio da Resolução Normativa 144 de 2020. O que diz essa política, né? A política ela estabelece princípios, objetivos, diretrizes e responsabilidades, que são aqueles requisitos que o Lucas explicou, né, que eram previstos também lá na nossa instrução normativa. E esses princípios, objetivos e diretrizes e responsabilidades, eles precisam ser observados e seguidos nos planos estratégicos, ou seja, todos os planos estratégicos que a universidade faz, ela deve prever a questão dos riscos. E, além disso, em todas as atividades e projetos e processos, da universidade. O que se quis falar com isso? Que, na verdade, a gestão de risco ela tem que se fazer presente no dia a dia de todos nós. E que se a gente tem algum tipo de atividade desenvolvida, algum tipo de processo realizado que tem algum tipo de risco, a gente tem que buscar ferramentas e controles para tentar mitigá-los. A nossa política de gestão de riscos ela está organizada em 5 capítulos, né? Então, trazem as diretrizes, as normas, e depois ele vem aqui na parte que traz a questão da metodologia, ela é um pouquinho mais detalhada, as diretrizes nesse capítulo da operacionalização, os instrumentos e, por fim, as competências e responsabilidades, né? No que diz respeito aos objetivos, né? As diretrizes, desculpa, né? Capítulo 1 das diretrizes, ele aborda os objetivos. A gente traz aqueles objetivos que tem explícitos na IN, mas adapta eles aqui para a nossa realidade universitária, né? Então, a gente coloca que o objetivo dessa política é assegurar o acesso tempestivo a informações suficientes para a tomada de decisão, que ele tem que aumentar a probabilidade de alcance dos nossos objetivos, que a gestão de riscos ela tem que estar presente na vida do trabalho e das rotinas de forma a agregar valor para a organização, que a gente precisa institucionalizar estruturas adequadas de gestão de riscos, ou seja, a gente precisa trabalhar bem definida aquelas 3 linhas, né? A primeira linha, a segunda e a terceira. A gente tem que implantar, manter e monitorar, revisar a gestão de riscos de forma compatível com a missão da UFSC e seus objetivos estratégicos, né? Então, a universidade tem que ter previsto nos seus planos e nas suas atividades a gestão de riscos de forma a convergir no alcance dessa missão. E que a gestão de riscos ela tem que integrar também, né, o regimento interno e o nosso PDI. Ele tem que fazer parte dessa nossa realidade, porque assim a gente consegue, então, estrategicamente trabalhar. O Narbal perguntou o que seriam impactos positivos decorrentes dos riscos. A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão dos impactos mais para frente. Opa, deixa eu voltar aqui então. Aqui, tá. Agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão
identificação de oportunidades e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos e positivos decorrentes da sua materialização. Aqui tem esse texto, ele é também apresentado na instrução normativa, e existem metodologias que entendem o risco como só tendo impacto negativo e só se vai trabalhar em cima do impacto negativo. Tem outras metodologias que falam que também existem oportunidades que riscos são gerados e que tem, então, um impacto positivo, né? A gente resolveu trabalhar aqui na universidade inicialmente com as questões das ameaças, né, dos pontos fracos e das ameaças, e a gente trabalhou num primeiro momento os impactos negativos. Mas vamos colocar assim, o que seria um impacto positivo, né? A gente pode ter, por exemplo, todos nós aqui estamos sabendo, por exemplo, da questão orçamentária da instituição, né? E ninguém está prevendo uma reconstituição do orçamento da universidade. O projeto de lei orçamentária já foi encaminhado, mas existe uma possibilidade, e se existisse uma possibilidade de a gente ter esse recomposto, esse orçamento, seria um risco que a gente não está identificando, que teria um impacto positivo na instituição, né? Mas dificilmente as instituições trabalham com essa questão, porque o que o do impacto positivo é mais trabalhado como um objetivo estratégico em planejamentos e não numa gestão de riscos exatamente. Isso, os riscos como oportunidade, pode ter porque o risco é tudo aquilo que a gente não planejou e que é algo que pode acontecer fora do nosso radar, né? E nesse sentido, algo positivo também pode acontecer, né? E daí seria uma oportunidade utilizada. O Narbal colocou que tem sentido os aprendizados gerados pela experiência, por exemplo, mesmo sendo negativo, exato. E a Olga, aprendemos a fazer reuniões online por causa da pandemia, e isso acabou melhorando a dinâmica de alguns casos. Exato, foi uma oportunidade que surgiu, e hoje a gente está aqui, inclusive, nessa capacitação, né, por conta dessa oportunidade, porque até então a gente tinha muita capacitação, mas era sempre presencial, né? Bem colocado, Olga Narbal, obrigada. Então, continuando aqui, a gente também tem como objetivo promover e identificar as oportunidades e ameaças, né? E daí isso converge ali com o que a gente estava conversando. Melhorar a governança institucional e prestação de contas à sociedade, né? Que se fala por si só, e aprimorar os processos de aprendizagem organizacional, ao passo que a gente vai sempre mapeando esses riscos e entendendo os nossos controles, e assim a gente vai aprimorando todos os processos. Na parte de normas gerais, a gente coloca que a gestão de riscos vai ser integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas da organização. Isso é o quê? Para que a gente volte, né? Voltando um pouquinho, para que a gente faça presente a gestão de riscos em todos os processos e atividades da universidade. Então, todos os nossos documentos de planejamento, eles precisam ter algo previsto com relação a risco, né? Quando a gente faz um processo, desenha um processo, a gente precisa verificar quais são os riscos inerentes a eles. E quando a gente vai escrever uma política da organização, quais são os riscos que essa política pode vir a trazer? E assim a gente traz para que tudo isso faça parte do nosso dia a dia, né? O documento diz que o regimento interno da UFSC, das suas unidades e do PDI devem contemplar processos de gestão de riscos, né? Então, mas a gente já vai falar da tempestividade disso um pouquinho mais para frente, né? E que o planejamento de todas as unidades administrativas e universitárias também deve incluir temas referentes à gestão de riscos, né? Então, vejam que foi aprovada uma política que bota que o risco deve estar presente na vida né, no cotidiano ali dos gestores e das suas equipes. Mas, ao passo que a política coloca que isso tem que fazer parte dos regimentos das unidades, dos processos, ele fala assim, mas calma, que tudo isso pode ser implementado de forma gradual e que vão ser priorizados aqueles que impactam mais diretamente no atingimento dos seus objetivos. Então, vamos colocar, a ideia é que a gente tenha previsto o risco para tudo, sim, a ideia mas não do dia para a noite. Então, gradualmente, a gente vai chegar lá nesse processo e a própria política já fala isso, né? Aqui ele fala também que o processo de implementar, manter, né, tem que ser compatível com a missão, logicamente que ninguém vai fazer alguma coisa que fuja da missão
justamente porque o processo de gestão de riscos ele é feito para agregar valor, né? E ele tem que agregar valor no alcance dessa missão. E quando a gente bota aqui que ele vai ser, então, compatível com a missão e com os objetivos institucionais, aqui na universidade, o que a gente fez? A gente trabalhou, então, o nosso PDI e nossos objetivos estratégicos para construir o nosso plano institucional de gestão de riscos. Então, hoje a gente tem um conjunto de 55 objetivos institucionais. Se eu estiver errado, tu me corrija, Lucas. 558 iniciativas estratégicas e 329 indicadores de desempenho. Tô bem, viu? Memória tá boa. O que a gente fez? Se a gestão de riscos tem que estar integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas, e ela tem que visar agregar valor ao alcance da missão, da visão e dos objetivos estratégicos, nada melhor do que a gente conseguir, então, trabalhar um plano institucional de gestão de riscos embasados nos objetivos institucionais. E é por isso que o nosso plano institucional de gestão de riscos tem a mesma vigência do nosso PDI, que é de 2020 a 2024. Aqui ainda nas normas gerais, né, a gente coloca que a operacionalização desses riscos tem que ser dinâmica, sistêmica, estruturada e formalizada por meio de metodologias, né, manuais, normas, enfim. E que para isso vai ser feito, então, um manual. Por que a gente colocou na política que a metodologia seria feita num manual e não colocamos na própria política como outras universidades fizeram? Porque se a gente precisasse passar por algum tipo de ajuste na metodologia, a gente precisaria fazer uma alteração em uma política institucional. Então, melhor a gente deixar a metodologia para um manual e trazer na política o que são os elementos mínimos que esse manual deve conter, né? Então, e daí a gente já fala um pouquinho dele, da metodologia, um pouquinho mais para frente. Então, a gente coloca aqui... Exatamente, o PDI, o planejamento estratégico, o plano de gestão de risco são indissociáveis. E eles são, todos eles, uma forma de planejamento, né? O PDI, o planejamento estratégico, ele tem uma forma mais propositiva, né? De o que eu vou fazer para alcançar aqueles riscos. E o plano institucional de gestão de riscos, ele vê de uma outra forma. O que pode acontecer que me impeça de alcançar aqueles objetivos? Então, eu vou fazer algum tipo de ação nesse sentido, né? O que também não deixa de ser um planejamento. Onde é que eu estava aqui, né? Os gestores precisam assegurar esses procedimentos efetivos, né? E que para isso a gente tem que ter, então, estabelecer indicadores de desempenho para acompanhá-los, né? Quando a gente fala aqui das instâncias de gestão de riscos da universidade, a gente lista algumas delas, deixa eu até ver se eu não estou perdida aqui, ó. São 4 instâncias mesmo. Então, a gente tem como instância superior o Comitê Permanente de Gestão de Riscos e Controles, né, Governança, Riscos e Controles, que é presidido pelo reitor. A gente tem a Pró-Reitoria, Secretaria, que hoje é Secretaria de Planejamento e Orçamento, e um departamento responsável pela gestão de risco, né, atuando nessas instâncias tática e operacional, que é o nosso papel aqui hoje dentro da universidade. A gente tem a função dos grupos de trabalho que podem ser instituídos para que a gente possa trabalhar e trazer essa capilaridade da gestão de riscos nas diversas instâncias da universidade, unidades, né? E a gente tem também como instância os gestores de riscos, que são aqueles que ficam responsáveis por algum tipo de riscos e que a gente fala também com um detalhe dele um pouquinho mais para frente. Ainda na política, a gente tem um capítulo de operacionalização e ele fala, né, da questão do manual, que nesse manual deve ter uma metodologia definida e que deve possibilitar a obtenção de informações úteis, a tomada de decisão e a consecução dos objetivos, né? E daí ele traz, então, alguns elementos mínimos que esse manual deve trazer e daí a gente já explica esses elementos quando a gente for falar um pouquinho do manual. Ainda a gente tem os instrumentos da política de gestão de riscos, né? Então, quem que são os instrumentos, né? Onde que a política de gestão de riscos ela se materializa, onde que ela se manifesta? Ela se manifesta por meio do Comitê Permanente de Governança, Riscos e Controles, que é a instância superior. Essa metodologia, a gestão de risco, ela se manifesta no manual,
que é um instrumento que a gente tem para fazer, para operacionalizar a gestão de riscos. A gente tem o plano de gestão de riscos, seja ele institucional ou seja ele setorial ou criado por ou específico de alguma unidade. Ainda como instrumento, a gente tem os relatórios de acompanhamento da gestão de riscos, que são feitos anualmente e publicados, né, sempre com muita transparência para a prestação de contas da sociedade de forma geral. Mas também a gente tem que todos os projetos, grupos de pesquisa e núcleos acadêmicos que trabalhem com risco, eles também podem ser instrumentos aí da gestão de riscos, e é uma forma também de a gente poder trabalhar. Acho que deu uma caída, né, pessoal? Será que foi só o Monique? Tá voltando devagarinho. Travou, caiu. A universidade. Voltou, pessoal. Eu nem voltei. Deixa eu voltar. A tua imagem agora. Não voltou. Voltou agora. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá. Eu vou continuar, então, aqui dos projetos, né? Uhum. Então, todos os projetos, grupos de pesquisa e núcleos acadêmicos que tem na instituição, que falam e que trabalham sobre riscos, eles também são instrumentos para a materialização dessa gestão de riscos, né? Assim como todas as legislações e normativas internas e externas a que a universidade está sujeita. A gente tem também a questão da capacitação continuada acerca da temática de gestão de risco, que é o que estamos fazendo aqui hoje, e isso também é um instrumento para que a gente trabalhe a gestão de riscos na instituição, e todas as informações que a gente tem na UFSC, em todos os sistemas, que podem, né, ser subsídios de informações para a tomada de decisão e para trabalhar a questão dos riscos. E a gente ainda tem a questão das cooperações, seja ela técnica, operacional, financeira, entre universidades, enfim, todo tipo de cooperação feita em prol da gestão de riscos. E, por fim, a gente tem um último capítulo, que é o capítulo 5, que fala de competências e responsabilidades, né? Então, esse capítulo, ele traz as seguintes instâncias, né? A do Comitê Permanente de Risco, de Governança, Riscos e Controles, a do Departamento responsável pela gestão de riscos, a dos grupos de trabalho e dos gestores. E aqui a gente abre a composição de cada um deles e a atividade realizada. Como a gente já passou aqui um pouquinho do horário, pessoal, aqui ele seria uma questão mais de leitura. Deixa eu até ver onde é que a gente passa ele aqui. Deixa eu ver aqui na minha outra tela. O que vocês acham de a gente fazer uma pausa por aqui, né? O pessoal pode fazer a leitura aqui das competências e das atribuições, e no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho aqui direto do plano institucional de gestão de riscos, para depois a gente entrar na nossa metodologia. O que vocês acham? Porque senão a gente vai avançar aqui muito na hora, e à medida que a gente vai conversando sobre o plano institucional, a gente vai falando, então, dessas competências. Enquanto o pessoal responde ali, eu vou passar aqui, né? Então, a gente tem a competência do Comitê de Governança, que é a instituição máxima que delibera sobre a instituição e sobre as diretrizes. A gente tem o Departamento de Gestão Estratégica, hoje Coordenadoria de Gestão Estratégica, é responsável por essa segunda linha, que trabalha essa questão da gestão de riscos e traz essa normatização e faz esses planos. E para que essa unidade consiga trabalhar, a gente tem os grupos de trabalho. Então, a gente pode ir num centro de ensino, juntar um grupo de trabalho e trabalhar com eles para trabalhar a temática de gestão de riscos, né? A gente pode ir numa pró-reitoria, numa secretaria, formular um grupo de trabalho e atuar com relação aos riscos, né? E depois que a gente identifica todos esses riscos, a gente precisa de gestores de riscos para poderem atuar nessa frente, né? E esses gestores de riscos aqui na universidade, a gente coloca que tem que ser alguém que tenha poder para ter tomada de decisão. Então, não adianta a gente querer colocar sob essa responsabilidade de que alguém que não tem poder de tomada de decisão, alguma coisa nesse sentido.
rapidamente, né? Seria isso aqui, mas a gente continua a partir daqui do nosso plano institucional de gestão de riscos no nosso próximo encontro. Daí a gente avança aqui para essa parte de plano setorial, tá? Que é rápido, tá, pessoal? Daqui para frente agora é mais rápido. E depois a gente vem, então, trabalhando a metodologia, como que é a nossa metodologia da UFSC, para daí entrar nas nossas oficinas, certo? Eu não preciso de assinar a frequência, o Lucas já respondeu ali, né? E essa aula aqui, né, esse nosso encontro vai estar gravado, né, Marcos? Para a gente deixar disponível ali, se alguém quiser retomar, e também o material, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida. E a gente se encontra, então, né, na próxima segunda-feira, isso, né? Às 2h da tarde. Isso Combinado, mesmo. pessoal? Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa tarde aí, um bom final de semana para todos também, né? Que a gente não se encontra mais aí. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom final de semana. Até segunda. Até lá.